peguem o livro de história de vocês, tá bem? Abra na página 221. Como estamos só nós aqui, só uma pergunta. Vocês corrigiram até que página? Eu acho que eu lembro da Letícia na última aula, mas eu não lembro da Milena nem da Lívia, até porque faz... Ah, mas eu posso ver aqui no diário, né? A Lívia também estava, pelo que eu estou vendo aqui. Na última aula. Pois é, eu estou vendo que você faltou a aula do dia 16. Milena. A gente vai continuar aqui, da 211, a gente viu até a quarta questão, que eu lembro. E a gente vai retomar a partir da quinta, óbvio, né? Até eles colocar aqui só pra gente. Página 221, que a gente tá, aliás, 22, desculpa. 222, na quinta questão. Abre aspas. Livro de história, tá bem, Isabelle? Em um contexto nacional, em que o desenvolvimento econômico é institucionalmente defendido como a solução para todos os males sociais, faz-se necessário refletir sobre a forma como os indígenas são representados nos meios de mídia de massa na atualidade. A evidente emergência de discursos anti-indigenistas nesses meios tem consequência direta na vida dessas coletividades, na forma como são tratadas cotidianamente pelas populações não índias com as quais, inevitavelmente, convivem e compartilham espaços. Assim como nos séculos passados, não são poucos os episódios de perseguição a minorias autóctones e quilombolas no Brasil do século XXI. Há uma recorrência de manifestações anti-indigenistas. Estas não se dão de forma regular, estável, mas oscilam, surgem entre extremos situados entre o esquecimento, o apagamento e o revisionismo, memória de uma construção de nação que destina de um lugar aos indígenas, apenas e tão somente no seu passado. Essa última parte aqui é basicamente a mais importante da questão. Há uma recorrência de manifestações, aliás, anti-indigenistas, mas estas não se dão de forma regular, mas oscilam, surgem entre extremos situados entre o esquecimento e o revisionismo de uma construção de nação que destina um lugar aos indígenas apenas e tão somente ao seu passado. O que é que isso quer dizer? Que o lugar do índio, historicamente falando, em se tratando de Brasil, é claro, o lugar do índio ficou num passado e é lá que ele deve ficar. É algo como dizer que o índio não tem espaço no mundo moderno, no Brasil moderno que nós conhecemos hoje. O papel do índio
ficou naquela construção histórica e na herança histórica de alguns hábitos lá do passado, certo? Lá do Brasil colônia e do Brasil império, até quem sabe um pouco do início do Brasil república. Vamos lá. O primeiro item diz o seguinte, deixa eu só ajustar aqui o livro aqui, peraí. Vamos lá. O primeiro item diz o seguinte. O texto, no caso com essa explicação aqui, eu basicamente já respondi, né? O texto defende o fenômeno da aculturação para a resolução e integração dos povos indígenas na sociedade nacional. Ou seja, o texto aqui vem em favor da integração dos povos indígenas na sociedade nacional atual, de acordo com o que a gente leu, e principalmente de acordo com o que eu expliquei, foi isso que o texto disse, o texto está defendendo o indígena. Segundo os autores, os meios de comunicação de massa são responsáveis pela fiscalização de políticas indigenistas, representando todos os pontos de vista em seus discursos midiáticos. Vamos lá. Os autores desse texto estão defendendo a ideia de que os meios de comunicação são os responsáveis para fiscalizar as políticas indigenistas, ou seja, as políticas em favor dos índios, é isso que o texto está se referindo, terceiro item. Conforme o texto, a mídia, de forma recorrente, nega a atualidade dos direitos indígenas na nação brasileira. Ou seja, de acordo com esse terceiro item, o texto está fazendo uma referência à negação, certo? À interpretação de inferioridade histórica indígena, isso que o texto está dizendo, ou para os autores, os discursos anti-indigenistas baseiam-se na defesa do valor histórico das populações indígenas. Então, peraí, esse item 4 aqui está dizendo que um discurso anti-índio se baseia na defesa do valor histórico da população do índio. Então, peraí, como é que eu tenho um discurso anti-chocolate que se baseia no valor histórico do chocolate? Então, se tem um valor histórico e estou dando uma certa relevância a esse valor, então o meu discurso vai ser pró-chocolate, né? E não anti-chocolate. Do mesmo jeito aqui, o meu discurso, nesse quarto item, deveria ser pró-indigenista, né? E não anti-indigenista, já que eu estou levando em conta o valor histórico das populações indígenas. Esse quarto item aqui, eu vou dar esse presente para vocês. Você elimine o quarto item, certo? Só vão sobrar os itens A, B e E, já que os itens C e D trazem o quarto item como item correto. Sexta questão. Essa aqui eu acredito que todo mundo já pegou, né? Será que chegou mais gente? Eu nem escutei. Engraçado. O Guilherme e Maria Isabelle. Olá, Guilherme. Olá, Maria Isabelle. Tudo bem com vocês? Só coloca aqui logo a presença, para eu não me esquecer. Maria Isabelle Ferreira de Araújo. E o Guilherme Peixoto. Pronto. Prontinho. Vocês dois pegaram a explicação, né? Eu estava aqui na quinta questão da página 222, tá bem? Sexta questão. Hoje, página 222, livro de História, tá bem? Para ficar bem claro, página 222, livro de História.
Eu estava aqui na sexta questão. Abre aspas. Hoje, a melhor ciência informa que as etnias são variações cosméticas do núcleo genético humano, incapazes sozinhas de determinar a superioridade de um indivíduo ou grupo sobre outros. Segundo o médico Sérgio Pena, não somos todos iguais, somos igualmente diferentes. É uma beleza, do ponto de vista da antropologia genética, esperar que, um dia, ela ajude a desvendar o enigma clássico da condição humana, que é a eterna desconfiança do outro, do diferente, do estrangeiro. O DNA nada sabe desse sentimento. No seu coração genético, a espécie humana é tão mais forte e sadia quanto mais variações apresenta. Fecha aspas. Essa reportagem aborda o tema das diferenças entre as etnias humanas sob um ponto de vista contrastante em relação a outras abordagens vigentes ao longo da história. Em termos éticos, tá? Não étnicos, termos éticos, trata-se de uma abordagem promissora, vantajosa, pois opõe-se às teorias antropológicas que criticam o etnocentrismo ocidental em seu papel de justificação ideológica do colonialismo. Basicamente, esse item A diz que a reportagem, em termos éticos, é uma abordagem vantajosa porque ela critica o etnocentrismo em seu papel de justificar a escravidão, justificar o colonialismo, certo? Se opõe a teorias antropológicas, teorias que pregariam uma possível superioridade de um indivíduo ou de um grupo sobre outros indivíduos ou sobre outros grupos. Item B. Essa abordagem é promissora, pois apresenta argumentos científicos que provam o caráter prejudicial da miscigenação para o progresso da humanidade. Vamos lá. Antes de mais nada, argumentos científicos não necessariamente é o que permearam esse texto, certo? E para a gente responder essa questão também, a gente tem que saber o que raios é miscigenação, que nada mais seria do que a mistura de raças, certo? Então, o que esse item diz aqui, segundo o texto, temos provas científicas para evidenciarmos o prejuízo que a miscigenação, ou seja, o prejuízo que a mistura de raças traz para a humanidade, certo? Para o progresso da humanidade. Que a miscigenação não é uma coisa boa, que devesse ser pregada ou incentivada. No caso, foi o que mais ocorreu, claro que a gente não vai perder de vista esse detalhe. Obviamente, é quase que impossível esquecer que foi o processo de miscigenação é o que mais evidencia, se evidencia, aliás, quando estudamos a história do Brasil em um contexto bem amplo, bem geral, certo? Somos povos formados pelo contato de europeus com africanos, pelo contato de europeus com índios, pelo contato de índios com africanos. Então, não podemos negar que somos um povo extremamente miscigenado, certo? Item C. É que está todo mundo compreendendo, né? Alguma dúvida? Tá tudo ok até aqui? Talvez vocês estejam, eu não vou dizer cansados, assim, fora da rotina de estudo, né? Já que passaram uma semana sem aula, eu imagino que isso tenha tido um efeito sobre vocês. E sobre mim também, né? Afinal, todos somos seres humanos. Item C.
Essa abordagem é promissora, pois fornece uma fundamentação científica para justificar estereótipos racistas presentes no pensamento cotidiano e no senso comum. Então vamos lá, espera aí, só um momento. O texto traz uma fundamentação, certo? Teórica, científica, para justificar o que entendemos com esses estereótipos racistas, que estão bem presentes, na verdade, nunca foram tão presentes como hoje, como atualmente. O que é curioso, é como se fosse a negativa de anos de evolução, como se a gente não tivesse evoluído nada para lugar nenhum. Entender permite um questionamento radical dos ideais universalistas e inspiradores de políticas de preservação dos direitos humanos. Olha até certo ponto essa questão, esse item, aliás, né? E novamente eu estou eliminando uma questão aqui, um item, até certo ponto esse item está correto, certo? Mas daí para frente ele se desvia do caminho, né? Um uso de energia canalizada de maneira equivocada fez com que essa questão, ou melhor, esse item se desviasse do caminho correto. E o item estabelece uma ruptura com teorias eugenistas que defenderam a purificação como aperfeiçoamento da humanidade. O que seria esse aperfeiçoamento? É claro que nós podemos citar vários episódios bem tristes da humanidade, como, por exemplo, o nazismo, né? Bem mais recente do que a escravidão em si, uma espécie de purificação, um entendimento de que os caucasianos, os arianos, os brancos, no contexto geral, ou melhor, no entendimento geral, eram puros e superiores, eram seres aperfeiçoados. Sétima questão, página 223, livro de História. Leia o texto a seguir e assinale que for correto sobre o tema da diversidade étnica. Só lembrando, pessoal, é importante lembrar, é sempre importante lembrar isso, para a gente responder essas questões aqui da maneira mais vantajosa possível. Quando falamos em diversidade étnica, estamos falando de miscigenação, tá bem? Do processo onde algumas raças se misturaram e deram origem a outras, certo? Algumas raças se misturaram, dando origem a outras. Como é o caso, por exemplo, de pessoas que têm pele branca, mas tem alguma característica negroide. E não se ofendam, tá? O termo é esse mesmo. Negroide, de pele retinta, pele bem escura, com alta carga de melanina. Como, por exemplo, poderíamos citar uma pessoa de pele branca que tem o cabelo encaracolado, que não é nenhum defeito, mas se você observar, isso seria fruto de miscigenação aqui no país, do contato entre europeus e africanos, gerando essa nova diversidade, certo? Ou então, por exemplo, uma pessoa de pele mais escura, com um olho um pouco mais claro, certo? Já que, como sabemos, o olho castanho é um olho que tem uma carga alta de melanina também, certo? Consequentemente, tem uma certa resistência maior à luz solar. Dentre outras características, certo? Como, por exemplo, uma pessoa de pele bem escura, de cabelo naturalmente liso, ou de pele clara com um nariz mais alargado, seria também uma característica do povo negroide, certo? Que nós poderíamos chamar do povo de Luzia também. Mas isso é um assunto mais geográfico do que outra coisa. Vamos lá. Sétima questão, página 223. Abre aspas. Na verdade, raça no Brasil
jamais foi um termo neutro. Ao contrário, associa-se com frequência a uma imagem particular do país. Muitas vezes, na vertente mais negativa de finais do século XIX. A mestiçagem existente no país parecia atestar a falência da nação. Né? Então, a gente entende aqui que era vista como algo extremamente negativo. Né? A mestiçagem, a mescla de raças, era tido como aquilo que iria derrubar o país. Né? Porque se você tem aqui, por exemplo, aquela elite que se achava, a elite branca, né, que se achava superior, e estava tendo esse contato com outras raças, então dali viria certamente o fruto do contato entre uma raça que para os brancos era superior, com a raça deles, que para eles, novamente falando, era superior. Né? Então a raça inferior com superior, essa mistura. Daí que nós temos, por exemplo, a origem do termo mulato. Mulato é aquela pessoa que nem é branca, nem é negra, é moreno, né? É um mulato. Só que, na verdade, mulato é um termo bastante pejorativo, do ponto de vista histórico mesmo, tá? Da etimologia da palavra, ou seja, da origem da palavra, certo? Mulato nada mais do que um termo para se referir a uma origem, certo? Impura. Impura seria um termo muito pesado, desculpa. A origem mesmo de inferior, certo? Eu vou dar um exemplo explicando de onde é que vem o termo do latim, né? O português foi buscar diretamente no latim, mulos, lá no século XV. E mulos, o mulo significa um animal híbrido. Híbrido, se vocês não sabem, é algo misturado, certo? Aquilo que é híbrido é misturado. Aí vamos lá, o que é que a gente tem? O mulato aqui, né? Nós entenderíamos como aquela mula. Vocês já viram, né? Mula, aquele equino. A mula nasce da mistura de uma raça superior com uma raça inferior, que poderia ser, por exemplo, um cavalo com uma jumenta. Cavalo com jumenta, nem vai nascer um jumento, né? Com uma jumenta, nem vai nascer um cavalo ou uma égua. Vai nascer um ser híbrido, misturado. Vai nascer uma mula. Ou do contrário, certo? De uma égua com um jumento, também vai nascer uma mula. E daí a gente tem o termo mulato, né? Aquele mulato, aquela mulata, muitas pessoas usam para fazer elogio a alguém, sendo que se refere, é um termo animalesco, que evidencia o entendimento de que aquele ser é impuro, é inferior, certo? Então, até uma dica para vocês, evitem de usar esse termo, porque na sua origem, no seu âmago, ele é um termo que faz referência a animal, é um termo que faz referência a algo que é inferior. E ninguém quer ser tido por outra pessoa como inferior por causa da cor da pele. Onde já se viu isso? Que coisa mais medieval, mais retrógrada, certo? Vamos continuar aqui. Item A. Sétima questão. Em termos de raça, assim, eu estava explicando essa última parte aqui, da mestiçagem, né, existente no país, parecia ser aquele atestado de falência do país, por conta dessa e de outras questões, né? Mas aqui, referindo-se à mestiçagem exclusivamente, tivemos aqui uma boa explicação, certo? Vamos lá. Está todo mundo me ouvindo bem, né? O microfone não está baixinho, não, né? Deixa eu só aumentar o meu volume aqui, que parece que está baixinho. Aí, se vocês falarem, eu vou escutar bem agora. Pronto. Os termos raça e etnia se equivalem. Ambos fazem referência à composição de grupos de pessoas com características fisiológicas e biológicas comuns.
está correto, esse daqui precisa de um pouquinho mais de pesquisa ou de sagacidade para você pegar aqui a questão correta. Item B. Os estudos centrados na noção de raça classificam a humanidade por meio da seleção natural e da organização genética. Professor, o que é seleção natural? Alguém sabe me dizer o que é seleção natural? Não? Tem ninguém para dizer o que é seleção natural? Bom, a seleção natural, nós entenderíamos, claro que estamos falando de termos científicos, tá bem? Aqui nessa aula de história e na aula de geografia, também na de produção textual, tá? Nós somos cientistas, a gente guarda nossas crenças para outro momento. Aqui nós somos cientistas. Cientistas da história, cientistas da geografia e cientistas das letras, ok? Vamos lá. A seleção natural nada mais é do que aquele processo que nós conhecemos como o evolucionismo, certo? A seleção natural é um processo que foi proposto por Charles Darwin e Alfred Wallace. Alfred Wallace, exatamente. Ambos responsáveis pela teoria da evolução, que é bem mais creditada ao Darwin do que para a dupla Darwin e Wallace, né? E é uma teoria muito aceita e difícil demais de você refutar quando você tem evidências claras, inclusive para o dia de hoje, 26/10/2020. Quer que eu te dê um exemplo de evolução? Um exemplo de evolução é o fato de você fazer uso de um antibiótico e depois aquela bactéria, sei lá qual for, ficar resistente àquele tratamento, àquele antibiótico. E você tem que trocar o antibiótico. Significa que aquela bactéria evoluiu. Olha só, faz sentido, não é? É verdade. A bactéria ficou resistente aquele tipo de bactéria no seu corpo ficou resistente àquele tipo de medicamento, que também tem bactéria, né? Então, faz sentido, né? Para os dias de hoje, faz muito sentido. Eu vou dar aqui outro exemplo de evolucionismo, certo? É onde você teria o mosquitinho da dengue, que até um certo tempo a recomendação era não deixe água limpa e parada, certo? Hoje, o mosquito da dengue já evoluiu de tal maneira que ele consegue colocar ali seus ovos em água suja, certo? Ele já evoluiu, já se adaptou de tal maneira que ele consegue gerar vida, ele consegue sobreviver na água suja. Não apenas na água limpa, na água suja também. Então, espera aí. Parece que o tal do mosquito da dengue também evoluiu, certo? É isso que é o evolucionismo. Essa que é a seleção natural. O mais forte sobrevive, certo? Basicamente isso. Bom, queria só explicar isso desse item aqui, tá? Item C. Por ser o Brasil o país com o maior número de negros e afrodescendentes depois do continente africano, não é pertinente discutir no Brasil o racismo, mas é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. E se fosse, né, se fosse o caso, nós, justamente por termos uma grande população de negros, devemos discutir, sim, o racismo, porque nós estamos falando de uma minoria, assim como índios, assim como mulheres, certo? Em alguns casos aqui do que eu falei, não são minorias numéricas, certo? Como nós, classe baixa e talvez classe média, né? Não sei, são minoria em relação à classe alta. Mas espera aí, professor, como é minoria? Eu nunca entendi. Se tem mais pobre do que rico, por que o pobre é a minoria? Não são referências numéricas, são referências sociais, certo?
a classe LGBT é uma minoria tanto numérica quanto social, certo? A classe baixa, financeiramente falando, economicamente falando, não é uma minoria numérica, porque tem mais pobre do que rico, certo? Em números, mas é uma minoria social, desfruta de menos coisas do que outras classes sociais. Entendido? E o item D. Nas décadas seguintes à abolição da escravatura, a integração dos negros à sociedade brasileira foi marcada pela adoção de mecanismos de inclusão que resultaram recentemente na implantação das chamadas políticas de ação afirmativa. Eu acredito que eu já eliminei o item aqui, eu só não falei que eliminei, mas eu acredito que talvez vocês tenham percebido. Agora vamos dar uma analisada nesse item D. Logo após a abolição da escravatura, houve a adoção de mecanismos de inclusão dos negros às cidades. De inclusão, né, social que resultaram na implantação das políticas de ação afirmativa. Então, a palavra cidade estava aqui na minha cabeça. Eu queria falar alguma coisa sobre a formação das cidades. Vamos lembrar que, por exemplo, as favelas têm origem justamente na exclusão social, certo? Os negros não tinham condições, né, no período pós-abolição, não tinham condições de se situarem, de se firmarem nas cidades grandes, porque eram cidades que tinham modelos pautados no eurocentrismo, né, centralizados naquilo que a Europa cultuava e cultua até hoje. Não tinha condição de comprar terra, não tinha condição de construir ali. E como eu sempre falo para vocês, não ficaram no centro, se alojaram nos periféricos, naquilo que fica ao lado, né? Você tem a sua visão, por exemplo, central, que é aquilo que você está focando, e a visão periférica, que é aquilo que você está vendo, porém você não está focando, certo? Aquilo que está aqui, ó, do lado, visão central e visão periférica, certo? Do mesmo jeito, a central, o centro da cidade, não é à toa que o centro da cidade não é o meio geográfico da cidade, não é o marco inicial de um rádio de alcance. É onde se localiza o comércio, certo? Do mesmo jeito, nos centros, nos grandes centros urbanos, não tinha espaço para negro depois da abolição da escravidão. E até hoje, em alguns não tem espaço ainda. É uma coisa triste de se falar. Então, se alojaram nas periferias, nos periféricos, formando o que nós conhecemos hoje como a periferia, favela, certo? Então, a gente já nota aqui uma carga de dúvida em relação a esse item, porque, poxa, como é que o professor falou que aconteceu esse monte de coisa horrível com os negros? Aqui nós temos uma das principais origens das favelas, e esse item está dizendo que houve política de inclusão, de integração. Não, parece que não, né? Exatamente. Se você entendeu isso também, está no caminho correto para a resolução dessa questão aqui também. Deixa eu ver se chegou mais alguém. O botão é aqui. Tem presença, tem presença. Eu não coloquei a presença do Ângelo. Para não ficar na dúvida. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece que um aluno saiu. A Milena saiu. Mas ok. Bom, e a gente vai ficar também com essa oitava questão aqui. Infelizmente, não temos menos de um minuto, não vai dar nem de longe para ler tudo. Então, a gente pega aqui a página 224, tá bem? A 223 e a quinta questão aqui da 222 também, tá? A quinta, sexta, sétima e oitava questão. Entendido, meus queridos? No caso, a gente pode até pegar a 9 e a 10 também, né? Já que falta só mais isso, então vamos pegar também. E a gente já entra na próxima aula, na unidade 4. Não, na próxima aula a gente vai corrigir essa atividade, tá? E na aula seguinte, da próxima segunda-feira, tá? A gente entra na unidade 4, tá bem? Muito ansioso para a gente entrar nessa unidade, que é o início da nossa finalização, tá bem?
Bom, vou ficando por aqui. Muito bom estar aqui com vocês. E é isso. Até mais. No caso, até a terceira aula, né, com geografia. Tchauzinho.